Oi, gente, eu vim trazer mais um vídeo para vocês, um vídeo devocional, e eu espero que vocês possam ser abençoados por esse vídeo que eu estou trazendo hoje. Por mais uma palavra que Deus colocou no meu coração ontem quando estava no culto. Um irmão pediu para que nós abríssemos a Bíblia em Isaías 41 e eu não lembro certo o versículo que ele leu, mas quando eu abri, meus olhos bateram no versículo 6 e 7 e eu fiquei com aquilo ali na minha cabeça. Eu li, né, mas passou. Eu li ali na hora e eu pensei, talvez Deus quer falar algo comigo. Então passou o culto, tudo, hoje de manhã, agora de manhã eu sentei e eu falei, eu quero fazer um vídeo para abençoar meus amigos. E porque vocês são meus amigos, vocês que me acompanham, eu fico muito feliz. E eu amo que vocês possam escutar essa palavra e talvez alguma coisa possa tocar em seu coração, porque Deus sabe onde Ele precisa levar a palavra dele. Eu sou só um instrumento para que Ele possa me usar na palavra dele, que a palavra dele possa me usar. Então, quando eu sentei, eu pensei, eu vou olhar de novo aquela palavra. Eu não lembrava mais qual era, mas quando eu abri, eu achei na hora. Então, eu sabia que era para eu fazer isso. Então, que vocês sejam muito abençoados por mais essa palavra. Isaías 41, que versículos 6 e 7 nos diz: Um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: Esforça-te. E o artífice animou a ourives, e o que alisa com martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada: Boa é. Então com pregos a afirma, para que não venha a mover-se. E aqui no 10 nos diz assim: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento, com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se indignaram contra ti. Tornar-se-ão em nada, e os que contenderem contigo perecerão. E o 13, porque eu, Senhor, sou teu Deus. Te tomo pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Aqui no final do 14, o teu Redentor é o Santo de Israel. Aqui no 17, os aflitos e necessitados buscam águas e não encontram, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes nos meios dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a acácia, a murta e a oliveira. Porém no deserto, juntamente a faia, o pinheiro e o álamo. Para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo do Israel o criou. Nós estamos lendo aqui em Isaías 41, versículos 6, 7, 10, 11, 13, final do 14, 17, 18, 19 e 20. São esses os versículos que nós lemos. Não segui todos os versículos para não ficar tão extenso e também porque eu peguei os pontos mais importantes aqui que nós podemos ler. Eu posso colocar o nome desse devocional como Deus é conosco. Basta confiar. Aqui nos versículos 6 e 7, onde diz um ao outro ajudou ao seu irmão, disse esforça-te. Diz que o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna. Então o que alisa o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo animou o que bate na bigorna, dizendo da coisa soldada, boa é.
que nós podemos dizer desse versículo? Um ao outro ajudou. Quer dizer, o seu irmão disse, esforça-te. Quer dizer que nós, como irmãos, nós devemos nos ajudar. Aqui, se na Bíblia nos traz exemplos que sempre um ajuda o outro, um ajuda o seu irmão a vencer, a conseguir se levantar. Então diz que nós temos que nos ajudar uns aos outros para que nós podemos seguir em frente, para que nós possamos levantar um ao outro. Então aqui diz, dizendo da coisa soldada, boa é. E quando você pensa numa coisa soldada, uma coisa soldada, ela foi aquecida pelo fogo. A gente vê quando alguém está soldando que salta faíscas de fogo para todo que é lado. Quem está fazendo a solda tem que se proteger para não pegar aquelas faíscas nos olhos, no rosto. Hoje está um pouquinho difícil de gravar, gente. Criança de férias, minha neguinha tá de férias, fica chamando toda hora e os vizinhos estão em construção, então tá uma barulheira por aqui. Mas voltando então, nós vemos que uma coisa soldada, ela passou por sofrimentos, ela passou por um melhoramento. Ela estava quebrada, estragada e ela foi consertada. Ela passou pelo fogo, ela se derreteu para poder se colar a outra parte dela que estava quebrada. Então, uma coisa soldada boa é, mas ela ficou boa depois que ela passou por um processo. Ela passou por um processo de melhoria, de conserto. E aqui também diz então, com pregos afirma, para que não venha a mover-se. E aqui eu penso, ela está presa com pregos, está firmada para que ela não venha a mover-se e estragar o conserto que foi feito. Então assim eu penso, quando nós estamos firmes em Cristo, nós nos prendemos a Cristo. Assim, nós não venhamos a estragar o conserto que foi feito em nós. Porque quando a gente está perdido, estragado, Deus vem com os processos dele e nos molda, e nos muda, nos transforma e nos solda a Jesus. E quando nós estamos soldados, firmes, presos, agarrados em Jesus, nós não nos movemos nem para a esquerda, nem para a direita. Nós seguimos firmes, retos, em um propósito com Deus. Nós não nos desviamos dele. Assim como está escrito aqui, que a coisa soldada ela é afirmada com os pregos para que ela não venha a mover-se. Nós somos firmados em Jesus para que não venhamos a nos mover para lados errados, para que nós venhamos a ser firmados em Jesus, que é a nossa rocha. E aqui mais adiante ele diz, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, te sustento, e assim por diante. Nós temos essa certeza de que quando nós estamos em Deus, firmados em Cristo, nós temos essa certeza que Deus é conosco. Nós sabemos que Deus não nos abandona, que Ele está conosco e Ele nos protege, Ele nos sustenta. É dele que vem tudo que nós temos, é dele que vem nosso sustento, a nossa alegria, a nossa força, o nosso caminhar. É dele que vem todas as coisas. É dele que vem a nossa justiça. Porque às vezes nós somos injustiçados e Ele faz justiça, porque Ele é o nosso Deus e Ele diz que Ele está conosco. Não precisamos nos assombrar e ficar com medo, porque Ele é o nosso Deus. Ele está lá sempre para nos fortalecer e nos ajudar. Aqui diz que também que serão envergonhados e confundidos aqueles que se indignam contra ti. Tornar-se-ão em nada os que compreenderem contigo e perecerão. Que quer dizer que nós não precisamos fazer justiça com as nossas mãos. Quando nós somos de Cristo, quando nós estamos em Cristo, Deus faz justiça por nós. Porque todo aquele que faz mal, que pensam mal, que fazem injustiças, que pensam mal, uma hora ou outra essa injustiça, esse mal volta para eles. Porque Deus é justo. Ele nos guarda, Ele nos protege e tudo que é feito contra nós. Deus não deve nada para ninguém. Então, Deus
nos guarda e nos protege. Se algo mal foi feito contra nós, Deus nos guarda. E a injustiça que foi feita contra nós, ela será cobrada de alguma forma. Nós não precisamos fazer nada contra as pessoas que fizeram mal para nós. Deus faz justiça no tempo dele, do jeito dele. Porque eu, Senhor, seu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Aqui, como eu disse, Deus está sempre conosco para nos ajudar. Basta nós estarmos com ele. Porque não basta nós dizermos que adoramos a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, estar com ele. E nós fazemos isso através das nossas orações, através da leitura da Bíblia. Porque como nós dizemos que conhecemos e amamos a Deus se nós não nos debruçarmos na palavra dele? E disse, o teu Redentor é o Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam águas e não encontram. A sua língua se seca de sede. Eu, Senhor, os ouvirei. O Deus de Israel, não os desampararei. Que diz que muitas vezes nós estamos aflitos. Aqui diz que eles teriam sede, com a boca seca de sede. E Deus os ouviria e não desampararia. Quer dizer que muitas vezes nós estamos aflitos, sedentos por Deus, sedentos por mais, por aprender a palavra dele. O nosso coração tem sede de Deus, a nossa alma, ela foi feita para adorar a Deus. Quando não adoramos a Deus, nós ficamos com sede. E às vezes nós nem percebemos, porque estamos perdidos, parados na fé, estamos às vezes tão aflitos com outras coisas que nem percebemos que talvez se nós nos dedicarmos a Deus, nós saciaríamos a nossa sede. E aqui diz que se nós clamarmos, aqui, Deus nos ouve, ele não nos desampara quando nós clamamos. Se nós estamos sedentos, Deus abre rios em lugares altos, fontes nos meios dos vales. Ele vira os desertos em lagos de águas e faz a terra seca em mananciais de águas. Nosso coração muitas vezes é uma terra seca. E a água da vida é Jesus. Então, muitas vezes, quando nós decidimos nos abrir a Deus, nos entregar a Ele, Deus pode mudar o nosso coração de terra seca para um manancial de águas vivas que jorra de dentro do rio de Deus. Diz a Bíblia que debaixo do trono de Deus corre um rio de águas vivas. E esse rio de águas vivas, quando nós nos entregamos a Deus, ele jorra dentro de nós. E o nosso coração, que era terra seca, infértil, se torna uma terra viva, uma terra fértil que traz vida, que se encharca das águas de Deus. Diz que ele plantará no deserto o cedro, a acácia, a murta, a oliveira, a faia, o pinheiro, o álamo. Então, aquele coração que era uma terra seca, uma terra infértil, aquele coração agora, ele está fértil, sua terra está fofa, a sua terra está úmida, pronta para receber as sementes que Deus tem para plantar em nossa vida. E quando o nosso coração está pronto para receber as bênçãos de Deus, ele planta dentro de nós as sementes. E cada semente dessas aqui, ela floresce, ela cresce. Primeiro, Deus planta uma sementinha, através de alguém que leva uma palavra, através de alguma coisa que a gente escuta, e essa sementinha começa a germinar, dá um brotinho. Essa nossa terra agora está fértil, então essa sementinha que germinou, deu um brotinho, agora ela vai crescer, vai se tornar uma árvore. Então um dia ela vai florescer e dar bons frutos para quem está ao redor dela, porque uma árvore linda, florida, depois ela dá frutos, e os frutos servem às pessoas que a rodeiam. Os frutos dessa árvore servem às pessoas que estão ao redor dela. Uma laranjeira, ela dá muitas laranjas doces para as pessoas que moram ao redor dela. A pessoa
Quer uma laranja? Quer um fruto? Ela vem até a árvore que ela sabe que tem o fruto. Uma bergamoteira, uma mangueira, jabuticabeira, todas elas têm seus frutos específicos. Cada uma dá aquilo que ela foi feita para dar. Deus distribuiu dons e talentos segundo a capacidade de cada um, segundo aquilo que Ele queria para cada um. E quando alguém precisa daquele fruto, se eu preciso de uma laranja, eu vou até a laranjeira. Se eu preciso de jabuticaba, se eu estou com vontade de uma jabuticaba, eu vou à jabuticabeira, né? Então, nós vamos aonde tem o fruto que a gente quer ou que a gente precisa. Nós devemos ser essas árvores, primeiramente deixar o nosso coração ser inundado pelas águas de Deus, virar uma terra fértil para que ela dê árvores, flores, frutos, para que nós possamos servir os nossos irmãos, que aqui no começo disse que um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. Então, se um ao outro se ajuda, nós precisamos dar frutos, para quem precisar daquele fruto poder colher de nós. Aquele fruto segundo Deus colocou em nossos corações para dar. Nós não podemos guardar os frutos que Deus nos deu. Nós precisamos germinar, crescer, entregar os frutos. Foi para isso que Deus colocou o dom de cada um, para que nós pudéssemos entregar frutos àqueles que precisam deles. Finalizando aqui diz, para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto e o Santo de Israel o criou. Então, para que todos saibam que o Senhor é Deus, para que todos saibam que foi Deus quem te mudou, quem te transformou, quem te deu vida, quem te deu graça, para que todos saibam que o Senhor é esse Deus. Foi a mão dele que te tocou e te transformou. Foi o Santo de Israel que te criou. Desde o ventre da sua mãe, ali ele já tinha um plano gravado para ti. Muitas vezes nós acabamos atrapalhando os planos de Deus por escolhas más que nós fazemos. E quando nós entramos novamente na presença de Deus, novamente nós ficamos dispostos a nos entregar para Deus, Ele pode fazer isso aqui. Ele pode entrar em nosso coração, nos fazer novamente uma terra fértil, nos fazer vingar e dar frutos, para que todos vejam que há Deus nesse mundo. Que Deus, Ele é maior que todas as coisas. Ele é maravilhoso, Ele é bondoso. Ele salva, Ele cura, Ele tem vida para nos dar. E tudo que nós precisamos é nos entregar para Ele. Estar dispostos a fazer a vontade dEle. Estar dispostos a entregar os frutos que Ele nos deu. Mas, para nós podermos entregar frutos bons, bonitos, viçosos, de qualidade, nós precisamos regar essa planta. Para que ela cresça, para que ela se fortaleça. Aqui, como Deus disse, que Ele é conosco, que Ele nos guarda, nos fortalece. Ele nos ajuda, sim. Mas, nós precisamos pegar na mão dEle. Porque não basta Deus colocar um dom dentro de nós, se nós não nos debruçarmos na palavra, nos estudos, para que nós possamos abrir um leque para esse dom que Deus nos deu. Talvez Ele te dê o dom da palavra. Se você não estudar a palavra, você não vai ter o que falar. Talvez Ele te dê o dom da cura. Mas se você não orar e jejuar, você não vai estar preparado para curar alguém quando alguém vier até você pedindo o seu fruto. Então nós precisamos, cada um, segundo aquele dom, aquele talento, aquele fruto que Deus colocou dentro de nós, nós precisamos nos aperfeiçoar. Nós precisamos buscar melhorar cada dia o que Deus colocou em nós. Porque não basta nós termos uma chama dentro de nós e não fazer nada. Porque se não fizermos nada, uma hora essa chama se apaga. Se nós temos um dom, um talento que Deus nos deu, nós precisamos ajudar a Deus, vamos dizer assim, buscando conhecimento sobre aquilo, né? Por exemplo, uma professora. A professora, ela não vai saber dar aula se ela não buscar o conhecimento sobre aquela matéria que ela precisa ensinar. Um pastor não vai saber falar e pregar se ele não buscar conhecimento. Claro que Deus derrama unção. Deus derrama sobre ele a sua graça. Mas, em algum momento, se ele não buscar, se ele não se aprofundar na palavra de Deus, se ele não estudar, ficar assim de qualquer jeito,
uma hora Deus para de derramar. Porque se você não se esforça para cuidar o que Deus te deu, para que Ele vai continuar te dando? Ele vai dar para alguém que se esforça, que tem vontade de fazer melhor aquilo que Ele tem pra gente. Quem se esforça, Deus dá mais. Aquele que se esforça pouco, Deus dá pouco. Aquele que se esforça muito, muito, Deus dá. É conforme o teu esforço, conforme a tua vontade, Deus trabalha em você. Se você não tiver vontade de crescer, para que Deus vai te dar crescimento? Se nem você busca o seu próprio crescimento dentro da área que Deus colocou o seu talento. Se você quer crescer, se você quer melhorar, você precisa ir atrás dos estudos, ir atrás do que quer que Deus tenha colocado nas tuas mãos. Não vai se fazer sozinho. Você precisa aperfeiçoar. E Deus nos dá essa capacidade de aperfeiçoamento. E todos sabem que foi Deus, porque, segundo a nossa própria capacidade, nós não conseguimos. Mas Deus acrescenta virtudes, acrescenta capacidades em nós. E nós precisamos nos dedicar para merecer o que Deus tem dado a nós. É isso que nós precisamos fazer. Não deixar as coisas de qualquer jeito, mas nos dedicar àquilo que Deus tem dado para nós fazer. E era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Que Deus abençoe vocês. Mais uma semana maravilhosa para vocês.